marcada, marcada. Imagina que você tá em 2077 e a Terra tá toda devastada. 5 anos antes disso, uma espécie alienígena chamada os Saqueadores conseguiu devastar o nosso planeta e, acredite, destruir a Lua. Eles queriam tomar a Terra porque o planeta deles estava morrendo. Por causa disso, se instaurou o caos geral. A falta da Lua gerou uma onda de catástrofes como terremotos e tsunamis. Os sobreviventes usaram armas nucleares e venceram a guerra, mas perdemos grande parte do planeta que ficou inabitável. E você, num apocalipse, qual seria a primeira coisa que você faria? Esse daqui vai ser um caos que você nunca viu. Deixa que eu te mostro. Para salvar a humanidade, os sobreviventes partiram para Titã, que é uma lua de Júpiter. Mas como a jornada é muito longa e a Terra não oferecia condições, foi construída uma estação temporária de transferência chamada de TET. Mas não pense que nosso planeta ficou totalmente esquecido. 2 agentes designados para uma missão com duração de 2 semanas. São esses aqui, Jack e Vitória. Eles serão responsáveis por proteger a água e as usinas hidrelétricas que são essenciais para os humanos ainda. Depois de concluir a missão, eles poderão se juntar aos outros humanos em Titã, aquela lua de Júpiter. Os saqueadores que ainda estão na Terra continuam lutando e atrapalhando a operação dos humanos. Jack e Vitória são totalmente diferentes, mas mesmo assim são chamados de equipe eficaz pelos controladores da missão. Vitória é oficial de comunicação e Jack é o suporte técnico para os drones. Ela tá animada para se juntar aos outros em Titã, mas Jack sente que a Terra é a casa dele. Jack entra em sua nave para fazer a patrulha diária. Ele ativa todos os sistemas enquanto Vitória faz a checagem dos equipamentos. Jack pilota rumo às usinas hidrelétricas. De repente, Vitória nota que os 2 drones parecem estar desativados. Ela comunica a sua monitora Sally sobre os drones e transmite a ordem para consertar eles para Jack. Ele segue todos os comandos, mas por causa de uma tempestade forte, um raio atinge a nave. Jack cai rapidamente enquanto tenta recuperar o controle da nave. Vitória reclama que eles precisam de peças novas para alguns drones que estão fora de operação. Ela repassa a ordem de consertar o drone 166 e encontrar o 172 para Jack, mas ele não tá respondendo aos chamados. Isso porque ele tá em apuros. A nave dele desce girando feito um parafuso e ele tá prestes a cair no solo. Por sorte, no último suspiro, ele recupera o controle da nave e volta a planar. Agora ele recebeu a ordem de resolver o problema dos drones. Ele chega ao local do primeiro drone. Antes de pousar, Vitória verifica a atividade dos saqueadores, mas a sua visibilidade é limitada. Jack pousa perto do drone, pega o que precisa para consertar o equipamento e diz para Vitória vigiar as costas dele. Enquanto ele conserta o drone, Vitória nota algo nos monitores e faz o alerta para ele. Jack se vira, mas felizmente era apenas um cachorro. O drone entra em operação novamente e Jack afasta o cachorro para que não aconteça nenhuma fatalidade com o animal indefeso. Ele então dá ao drone a sua identificação enquanto o equipamento escaneia tudo ao redor. Depois disso, ele decide procurar o segundo drone no solo e pega a sua moto. Jack atravessa a paisagem devastada e seca enquanto procura pelo sinal fraco do drone que deve estar em algum lugar por ali. De repente, ele se depara com uma garota e desce para procurar o equipamento. Ele informa a Vitória que vai entrar e que por causa disso vai ficar offline por 15 minutos. Jack prende uma corda em sua moto e desce sem saber que os saqueadores estão observando de longe. Ele encontra o drone e tenta se aproximar usando uma viga estreita. De repente, os saqueadores puxam a corda tentando capturar o Jack, mas ele consegue atirar na corda e se libertar. Ele vê alguns saqueadores e atira tentando acertar alguns deles enquanto se prende na corda e é puxado para cima, mas a corda se rompe e ele cai novamente no buraco. Jack tá a um passo de ser capturado quando um drone aparece e começa a escanear o ambiente. Em seguida, destrói os saqueadores. Nesse momento, ele encontra um livro jogado no chão e guarda com ele. Quando ele sai da grota, ele percebe que a sua moto foi roubada pelos saqueadores. Parece até o Rio de Janeiro. Mesmo assim, ele consegue retornar para sua base. Ele faz alguns reparos em um drone quando decide dar uma olhada no livro que encontrou na grota. Vitória interrompe ele porque o jantar está pronto. Jack surpreende ela com uma plantinha que ele colheu pelo caminho de volta. Mas ao invés de achar aquilo romântico, Vitória corre até a janela e joga a planta fora, dizendo que elas podem conter toxinas. Enquanto jantam, ele conta que teve uma sensação de que os saqueadores não queriam eliminar ele, mas sim capturar. Vitória vai até a piscina e mergulha. Ele aproveita a oportunidade para convidar ela e descer da base e andar pela terra antes de partirem para Titã. Ela puxa ele para dentro da piscina e os dois,
se beijam. De repente, ele tem uma vaga memória de uma mulher que ele tem visto em seus sonhos. Do nada, ele acorda na cama assustado com uma explosão. Ele pega a sua nave e corre até lá para ver o que estava acontecendo. Uma das usinas hidrelétricas explodiu e Jack pensa que os saqueadores usaram um dos drones como arma, mas no meio disso tudo ele percebe um sinal que está sendo desviado para fora do planeta. Ele começa a investigar e encontrar a origem daquele sinal no topo do Empire State Building. Jack entra a pé e começa a ter a sensação de ter visto aquele lugar em seu sonho. Vitória decifra algumas informações. O prédio está sendo usado como uma antena. São um conjunto de coordenadas que estão no meio do nada, na verdade. Jack desliga o emissor de sinal e continua as suas rondas. Ele acaba chegando perto da fronteira de radiação e entra em uma fenda entre duas montanhas, pousando a nave ao lado de uma casa perto de um lago. Lá dentro, ele encontra alguns discos antigos e aproveita para escutar uma boa música. Ele adormece e tem uma outra visão da mulher no topo do Empire State Building. De repente, ele acorda e vê um objeto desconhecido caindo. Ele sai imediatamente enquanto Vitória informa que aquela coisa pousou nas mesmas coordenadas do sinalizador. Ela diz pra ele que a missão tá quase no fim e antes disso ela informa da situação para a sua superior, a Sally. Mas Sally ordena que Jack se renda porque eles já enviaram drones pra lá. Fácil assim? Nem tanto. Jack desobedece e vai verificar o objeto mesmo correndo o risco. Conforme ele se aproxima, percebe que o objeto não parece coisa de alienígenas, mas sim de humanos. Jack aterrissa no local e encontra cápsulas de hibernação com seres humanos dentro. Ele informa a Vitória que tem 5 sobreviventes humanos. A última cápsula que ele verifica é a mesma mulher que aparece em seus sonhos. Caralho, que coincidência, hein? De repente, os drones aparecem e começam a destruir as cápsulas. Jack ordena que eles se rendam, mas o drone 166 se prepara para eliminar o Jack. Ele atira no drone e leva a cápsula com ele até a base. Ao chegar na base, Vitória insiste em dizer que eles precisam relatar ao controle sobre aquela cápsula, mas Jack começa a falar dos drones que tentaram atirar nele. A mulher de repente acorda e vomita o fluido respiratório. Antes de desmaiar de novo, ela chama Jack pelo nome, deixando ele mais em dúvidas ainda. Mais tarde, ela acorda e pergunta onde que ele tá. Vitória e Jack se apresentam e a mulher diz que se chama Julia. Vitória fala sobre a queda e a sua equipe, mas a Julia parece estar confusa. Julia pergunta quanto tempo ela dormiu e Jack diz que foi um sonho de leve, de grávida assim, sabe? 60 anos. Os três almoçam e Jack pergunta sobre o farol e a sua missão. Julia diz que precisa pegar o gravador de voo da nave, mas Vitória diz a ela que a Terra mudou muito em 60 anos. Como por exemplo, Neymar se separou da Bruna Marquezine, Gugu foi trocar a lâmpada e caiu, e o Brasil tomou um 7-1. Muita coisa mudou. Eles contam a ela sobre a invasão alienígena e que todos os outros estão em Saturno ou na estação TET e se preparando para partir. Julia percebe que Vitória tá muito apreensiva com a presença dela e sorri com o jeito que ela segura a mão de Jack. Mais tarde, Jack e Vitória estão tendo uma DR. Vitória já tá querendo se livrar de Julia. Ele pergunta a ela se ela tem alguma lembrança antes da missão e se lembra dela. Vitória fica zangada e lembra a ele que os saqueadores encontraram um local onde eles vivem. Mais tarde, Julia tá acordada quando Jack aparece. Ele diz que Vitória pretende avisar ao controle sobre ela e que não demoraria muito para alguém aparecer para buscar a Julia. Julia diz que precisa pegar o gravador de voo da sua nave. Ela diz que ambos precisam saber o que aconteceu. Quando os dois saem, Vitória diz que não pode proteger eles. Quando chegam ao local da queda, Vitória observa através da câmera da nave. Julia vê as cápsulas e Jack diz que não conseguiu salvar todas. Vitória vê alguém nos monitores e tenta avisar, mas não consegue. E então Julia finalmente encontra o que procurava. De repente, os saqueadores aparecem e derrubam Jack. Agora os dois estão sendo levados a algum lugar pelos saqueadores. No dia seguinte, a nave volta para Vitória. A missão entra em contato e ela não conta exatamente o que aconteceu, apenas que ele ficou sem comunicação. Então, ela pede um drone para vasculhar a área onde ele estava por último. Jack acorda amarrado e com uma luz em seu rosto. Ele ouve uma voz recitando as linhas do livro que ele encontrou lá na grota. Lembra? Um homem com um charuto diz que tem observado como ele é curioso. Jack diz que eles não conseguirão nada com ele, porque a sua memória foi apagada. O homem pergunta se ele já conheceu um catador de sucata de verdade antes, ou se esteve na zona de radiação. A luz se acende e mostra um prédio inteiro cheio de humanos. Jack tá confuso, então o homem, chamado Beach, explica o que eles são. Exatamente humanos. Mas eles precisam se esconder dos drones, porque eles estão programados para exterminar
exterminar humanos. O homem pergunta por que ele protegeu Julia de um drone e Jack responde que qualquer um teria feito isso. Um outro homem chamado Sykes se aproxima dele, dizendo que um drone vai rastrear Jack. Enquanto isso, Victoria está verificando os dados de rastreamento do drone com a missão e Sally confirma que é Jack. O homem do charuto leva Jack até a instalação no solo deles e diz a eles que trouxeram a nave de Julia para o seu reator. Ele diz para ele que o reator, junto com as células de combustível do drone que eles recolheram, podem criar uma bomba nuclear. Um dos drones que eles levaram pode servir de transporte, mas eles não conseguem acessar o equipamento. Somente Jack pode. Ao mesmo tempo, o drone está rastreando o DNA dele até o esconderijo. O homem do charuto precisa que Jack programe o drone para levar a bomba nuclear ao centro do TET e acabar com a guerra. Jack se recusa a fazer isso, então Sykes simplesmente dispara nele. Eles trazem Julia e ameaçam também a vida dela. De repente, um alarme é ativado, informando sobre o drone que se aproxima. Ele chega ao local de esconderijo e faz uma varredura. Os catadores tentam derrubar o equipamento, mas o equipamento elimina alguns deles. Somente Sykes consegue destruir o drone. Victoria confirma com o controle que o drone foi desativado e pede mais 2. Ao mesmo tempo, Jack tá dizendo a mesma coisa ao homem do charuto. Antes de saírem, um homem diz a Jack que ele pode encontrar a verdade em uma das zonas de radiação. Jack e Julia chegam ao Empire State Building e aí eles enviam uma mensagem à Victoria, dizendo que tá vivo, e ela informa ao controle da missão para que ela possa cancelar os outros drones. Victoria envia a nave para Jack. Enquanto esperam por ela, Jack pergunta a Julia quem ela realmente é. Ela explica que a missão dela era um voo de pesquisa para Titã, aquela lua lá de Júpiter. Mas 6 semanas antes do lançamento, os sensores detectaram um objeto alienígena e eles foram chamados de novo para investigar. O objeto alienígena era o TET. Ela diz a Jack que na verdade ela é a sua esposa e que ela não é quem ele pensa que é. Julia conta a Jack que ele pediu ela em casamento no exato lugar onde estão. Jack se lembra apenas de partes soltas. A nave chega e Victoria vê os dois se abraçando. Eles retornam para casa, mas Victoria, cheia de ciúmes, não deixa eles entrarem. Jack diz para ela que eles precisam partir e explica que Julia é nada mais que a sua esposa. Victoria informa a Tet sobre a existência de Julia. De repente, a porta se abre e um dos drones que eles têm em casa é ativado. Jack diz a Victoria para ir com ele, mas ela não quer ir ou acreditar no que ele diz. O drone aparece e atira nela. Em seguida, o drone mira em Jack, mas Julia consegue derrubar o aparelho. Jack finalmente fala com o Tet e descobre que o controle quer trazer ele e a Julia para designar uma nova missão. O controle da Tet envia drones para perseguir eles. Jack consegue levar eles para dentro da tempestade para que sejam atingidos por um raio. Isso funciona por um momento. A nave se esconde atrás de uma cachoeira e os drones perdem eles de vista. Jack se aproxima e destrói 2 deles. O último é um pouco mais difícil e quase derruba a nave deles. Felizmente, Jack consegue destruir essa também. Mas mesmo assim, algo dá errado. O drone 166 segue eles e consegue empurrar a nave para a zona de radiação. Jack puxa a alavanca de escape e o módulo se solta a tempo. Ele percebe o barulho de um drone e vai verificar se ele tá funcionando. De repente, uma nave pousou ao lado. Ele não consegue ver o homem que sai dela através da sua mira, então ele decide dar uma olhada mais de perto. O homem que ele encontra lá é uma cópia dele. O outro Jack diz pra ele para largar a arma. Ele diz pra ele que eles precisam derrubar o drone. Quando Julia aparece, o outro Jack tem uma memória sobre ela. Os 2 Jacks lutam, primeiro com armas e depois saem na porrada com as mãos mesmo. Vamos numerar os Jack para ficar mais fácil essa bagunça aí. 49 é o que a gente já conhecia. O 52 é o que acabou de chegar. De repente o drone 166 se reativa, mas o Jack 49 rapidamente retira a célula de combustível dele. Nesse momento ele percebe que foi baleada. Jack carrega a sua esposa para um lugar seguro e depois prende o Jack 52 e pega a nave dele, voando com ela até a sua casa. Quando ele encontra o kit médico, uma segunda Victoria aparece e Jack percebe que não é a verdadeira. Quando ele volta, vê que o Jack 52 escapou. Ele trata dos ferimentos de Julia, a leva para a nave e a leva para sua casa à beira do lago também. Quando Julia acorda totalmente curada, dá uma olhada ao redor e coloca o disco favorito de Jack para tocar. Ela se junta a ele do lado de fora. Ele diz que sabe que não é o original, mas que ama ela pelo tempo que consegue se lembrar. Julia diz para ele que o que importa é a memória. Na manhã seguinte, Jack sabe o que precisa fazer e se prepara para isso.
Ele decidiu ajudar o homem do charuto e Julia vai com ele. Eles chegam ao local do esconderijo e o homem fica feliz que eles tenham decidido ajudar em seu plano. Enquanto isso, o Ted revisa as imagens da última vez que Jack esteve lá e encontra os seus dados. Ele envia 3 drones atrás deles. Jack está programando o drone enquanto o homem diz a eles que estava lá desde o início, desde a destruição da lua até a fome dos humanos. Por fim, o Ted invadiu o planeta com tropas que se pareciam Jack. As memórias deles foram apagadas e eles foram programados para exterminar os humanos. Ele também diz que a Tet é uma máquina brilhante que se alimenta de planetas por sua energia. Um dia ele viu Jack pegando o livro e depois salvando Julia. Então ele percebeu que talvez esse Jack pudesse ser diferente e que ele seria capaz de ajudar. Jack ativa o drone e o homem diz que adoraria estar na Tet para ver a reação dele quando a bomba explodir. Os catadores preparam o drone para sua missão final e abrem os portões. Infelizmente, os 3 drones já estão lá. Eles entram e causam estrago no local. Todos lutam contra eles, mas as máquinas são muito mais fortes e acabam com muitos humanos. O homem do charuto destrói um, mas mesmo assim fica ferido. Sykes destrói o segundo drone e Jack o terceiro. Quando percebem que o plano falhou, Julia cria outro. Ela disse como a Tet pediu a ele para trazer ela. Também poderia levar ela em uma cápsula e transportar a bomba nuclear dessa forma. Os dois se despedem na frente de uma pintura que lembra a casa dela. Depois de arranjar o dispositivo explosivo, Jack coloca Julia na cápsula. Ele então arrasta a cápsula até a sua nave e define um curso para o controle da Tet. Durante o voo, ele coloca uma gravação na nave que faz ele se lembrar de tudo. Ele era, na verdade, o comandante da nave e Sally era o verdadeiro controlador de missão da NASA durante aquela missão. Victoria era sua copiloto. O resto da tripulação, incluindo a Julia, estava em hibernação. Jack se aproxima da Tet no presente e diz a ele que está trazendo o sobrevivente. A entrada dele é permitida. De volta à sua memória, eles se aproximam da Tet. No caminho para o controle da Tet, ele vê os muitos clones dele de Victoria. Quando ele pousa, tira a cápsula e abre, mas para surpresa de todos, lá dentro está o homem do charuto. Enquanto isso, a cápsula de Julia também se abre, mas ela acorda na casa à beira do lago. Ela não sabia que ele levaria ela para lá. Simultaneamente, drones se aproximam aos humanos sobreviventes. Agora, de volta ao Tet, Jack ativa a bomba junto com o homem e ela é destruída. Todos os seus drones também são destruídos. Sykes e Julia assistem à explosão. Agora, 3 anos depois, Julia vive na casa com a sua filha. De repente, o restante dos sobreviventes aparecem no lago. Jack sorri para sua esposa enquanto se nota em seu peito o número 52. Esse foi o recap do filme de 2013 chamado Oblivion. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo deu um trabalho para fazer, então curte por favor se você gostou e comenta aí embaixo também a sua nota. A minha nota é 8. Eu gostei desse filme. Um abraço do Henrique e até o próximo recap.